Então, bom dia a todos. Queridos irmãos, estamos no nosso último dia de escola. O tema que nós vamos hoje tratar nessa manhã é o tema A Pessoa e a Castidade. Mas antes de falar, de entrar no tema, né, foi muito bom a introdução que a Dani fez dessa pregação, porque ela nos recordou realmente que hoje nós estamos em um domingo, estamos no dia da ressurreição, portanto, da recriação. Deus faz nova todas as coisas. E a gente precisa acreditar que Deus faz nova todas as coisas. Se, em primeiro lugar, nós não crermos que Deus pode fazer nova todas as coisas, não acontece em nós essa obra nova. Mas é preciso que nós creiamos. Ele realiza obra nova. Né? Ele realiza uma obra nova. Ele nos recria. Inclusive tem um texto, eu acho que o Renato falou durante esses dias, o texto que fala sobre a redenção do corpo, que faz parte da teologia do corpo, é o segundo ciclo, a redenção do corpo, nos fazendo compreender que esse corpo, ele tem uma vocação eterna. Isso aqui é fundamental a gente compreender. Se eu entendo que o meu corpo tem uma vocação eterna, tudo vai mudar. O nosso modo de compreender todas as coisas vão mudar. Então, esse corpo, ele tem um chamado que ultrapassa os limites temporais, né? Tem uma vocação eterna. Portanto, nesse tempo, com o meu corpo, sou chamado a ofertar a minha vida, a amar. Gostaria de trazer, porque eu sei que o nosso papel aqui também não é falar todas as coisas, até porque tempo a gente não tem, mas a gente pode indicar leituras que são importantes. Ontem o Renato estava falando sobre a sexualidade e os desafios atuais, e ele colocou com muita precisão, né, que esse tema não deveria estar sendo tratado no tema da sexualidade humana, porque, na verdade, ele não faz parte. Porém, como hoje nós estamos diante de um cenário que tende a querer impor a nós uma postura de vida totalmente contrária ao Evangelho, inclusive a gente sabe muito bem que a ideologia de gênero, ela não se sustenta, evidentemente, ela não se sustenta. Qualquer pessoa que lê um livro, lê as frases com calma, lendo as frases das feministas sobre o tema, você vai perceber que é um grande absurdo tudo aquilo que elas falam. Porém, o grande problema da ideologia de gênero, quer dizer, ela é toda problemática, né? Mas o que eu quero aqui situar é que o maior problema é que ela está sendo imposta, porque é uma ideologia, através de leis. E esse é o problema. E como ela vai sendo imposta através de leis, a finalidade é justamente o quê? É impedir que você contrapõe aquela ideia, aquela concepção. Então, se não é uma verdade que vai se estabelecendo através concretamente, de valores reais, o modo que toda ideologia, e por isso que nós não chamamos simplesmente uma teoria, né? Até nesse livro ele fala sobre isso, não é uma teoria de gênero, é uma ideologia, porque o objetivo da ideologia, teoria existem várias, né? Existem várias formas de comentar sobre vários assuntos, são teorias. Porém, uma ideologia, ela é uma realidade que ela manipula tudo. Ela encaixota toda uma visão de mundo e você não pode sair dali.
Esse é o problema da ideologia. Por isso que o autor desse livro, o Jorge Scala, um argentino, ele usou o livro como, o título do livro, de modo muito preciso. Ele diz, o neototalitarismo e a morte da família. Ou seja, é uma nova forma de totalitarismo, um sistema totalitário, e a gente sabe muito bem, né, o que foi o nazismo, o que foi o comunismo. A gente tem noção, a gente sabe pela história, a gente sabe muito bem o efeito destrutivo nas sociedades. É o objetivo da ideologia de gênero. Um dia eu vi um vídeo, que era um seminário sobre esse tema. Aliás, eu quero dizer para vocês que eu estou falando sobre isso para que vocês não precisem ler esses livros, sabe por quê? Porque porcaria a gente não fica lendo, né? A gente tem muita coisa boa para ler. Então, esse livro especificamente você leia, porque é um livro que vai te ajudar, porque é um livro de um católico, de um conteúdo rico, que vai te ajudar a compreender de modo geral o que é a ideologia de gênero. Mas você não precisa ficar lendo o que as feministas falam sobre esse tema, porque na verdade você vai estar perdendo tempo. A verdade é essa, tá certo? Aqui tem nesse seminário, para não me perder, e depois eu volto aqui no livro, nesse seminário tinha lá um padre de uma igreja católica inventada aí, né? Que tem às vezes a pessoa diz, eu sou padre. É padre da onde, né? Aí esse padre diz, inclusive é um padre homossexual. Aí ele diz assim, no seminário, nós precisamos destruir, desse jeito que eu estou falando aqui, nós precisamos destruir a Igreja Católica, porque se a gente não destruir a igreja, nunca nós vamos mudar essa ideia, essa concepção de família. Claramente, ele nem tentou ficar, porque esse é o objetivo mesmo, né? E hoje as pessoas estão livres infelizmente, as pessoas hoje estão livres para falar qualquer coisa, né? E ele falou com toda a liberdade, para a gente conseguir o que nós queremos, nós precisamos destruir a Igreja Católica. Não tem jeito. Então, para vocês verem, né, a visão deles. Uma questão que eu acho interessante, e aqui eu quero falar rapidamente, porque o meu tema é outro, e eu não quero ficar falando sobre esse tema que me causa até uma repulsa imensa. Mas, gente, infelizmente, nós somos muito influenciáveis. E nós não deveríamos ser assim. Católico deveria ser parar para pensar e refletir mesmo sobre isso. Infelizmente, a gente é muito influenciável. Um exemplo. Aqui ele fala sobre as palavras talismãs. Eu achei muito interessante, por isso que é importante você ler isso aqui, esse livro. O que é uma palavra talismã? A gente às vezes até usa. Um exemplo. Para que é uma questão da manipulação da linguagem. Ou seja, para que as pessoas possam aceitar, assimilar melhor a coisa, ele utiliza uma palavra talismã para que a pessoa não rejeite o que ele pretende. Um exemplo, a palavra aborto. Aborto, o conceito de aborto, a gente sabe muito bem o que é o aborto, né? A gente sabe, a gente entende o que é o aborto. Qual é a palavra talismã para você utilizar no discurso para você tornar essa questão um pouquinho mais palatável? A palavra direitos reprodutivos. Então você usa o termo direitos reprodutivos. Poxa, legal, né? A mulher tem direitos reprodutivos. Só que faltou uma coisa. E os deveres reprodutivos? Ela tem direito, mas não tem dever reprodutivo? Vocês conseguem entender? Então, essas palavras talismãs são palavras que, infelizmente, a gente vai usando. Uma outra palavra que as mulheres, espero que vocês não, né? Mas as mulheres amam falar. Empoderamento. Eu sou uma mulher empoderada. Não tem isso? A mulher diz, eu sou empoderada. Procure saber o que as feministas falam sobre esse conceito. O empoderamento, segundo elas, não é você crescer, se projetar, ascender socialmente, como a gente às vezes pensa. O empoderamento, segundo elas, na verdade, elas subverterem
se colocarem acima dos homens. Entende? Então, os conceitos das ideólogas de gênero é totalmente diferente do que a gente pensa. Então, a gente vai, às vezes, utilizando... Achei interessante, né? O Renato falando ontem, porque ele disse... a gente vai pegando, assim, facilmente. A igreja, muitas vezes, usa o termo quando você tem atração por alguém de outro sexo, a igreja usa esse termo. E assim, esses conceitos, parece até que hoje existe uma nova forma de pensar, né? Antigamente falava do sexo, homem e mulher. Hoje não, é como se a gente pensasse nos héteros e nos homos. Se bem que agora a coisa, né, ganha uma proporção muito maior do que isso. Mas a gente vai assimilando essas coisas, essas concepções que são muito problemáticas, tá certo? Muito problemáticas. Mas encerrando isso aqui, porque eu quero falar sobre recriação e não sobre devastação e destruição. Vamos agora falar um pouco